multiplicação do conhecimento. Numa das discussões do povo de Israel, primeiro Crônicas 12:32, se não me falha a memória, diz que os filhos de Issacar eram conhecedores da sua época para saberem como Israel deveria agir. Lembram desse texto? Isso é chave, estratégia. Então, um pouco do nosso tempo. Alvin Toffler, quando escreveu a terceira onda, ele chama a atenção para os seguintes momentos que foram cruciais na história da humanidade, em que ocorreram algumas grandes mudanças culturais, sociais, etc. Então, a primeira grande onda, segundo Alvin Toffler, foi a Revolução Agrícola, que aconteceu em 10.000 a.C. A humanidade deixou de ser nômade, que ia em busca das plantações, dos alimentos, etc. Passou a plantar sua própria comida, passou a criar os seus próprios animais. Então, ele saiu para a caça aleatória, começou a criar os seus animais para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Nessa época, o conhecimento humano, ele dobrava a cada 150 anos, ok? Então, desde Adão até 10.000 a.C., todo conhecimento, se você pega todo conhecimento acumulado de Adão até 10.000 a.C., ele levou 150 anos para dobrar novamente. Aí vem a segunda onda de conhecimento, que foi a Revolução Industrial, final do século XVIII, início do século XIX. Nesse momento, o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. Terceira onda, a era da informação, década de 50. A partir da década de 80, todo o conhecimento humano passou a dobrar a cada 10 anos. É assustador, né? Não vai piorar. Hoje a gente vive a quarta onda de conhecimento, que é a sustentabilidade, no momento atual, e ela dobra a cada ano. Ou seja, no momento que isso foi escrito, dobrava a cada ano. Nos próximos anos, e quando eu fiz a minha pesquisa, a expectativa era para 2022. Então, a expectativa era que a partir de 2022, todo o conhecimento acumulado da história da humanidade passaria a dobrar a cada 60 dias. A cada 60 dias, ok? Bem, olha as implicações disso, né? Então vamos lá. Na época de Jesus, que fica aqui entre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, vamos supor que na época de Jesus o conhecimento humano dobrasse a cada 120 dias, talvez. Era o momento de acontecer uma grande mudança cultural, ok? Então, o que isso significava? 120 dias era o prazo de uma grande mudança cultural. Qual era a expectativa de vida na época de Jesus? Isso podia estar escrito aqui, eu esqueci, me perdoe. Irmãos, a expectativa de vida na época de Jesus era de 25 anos. Talvez pelas guerras, muita criança indo para a guerra, morrer de qualquer maneira, mas a expectativa era de 25 anos. O que isso significava? Que se para ter uma grande mudança cultural, a gente levaria ali 120 anos, e a expectativa de vida girava em torno de 25, 30 anos, então veja, o avô teria um tipo de vida, 30 anos, que passaria para o seu filho, que viveria mais 30, que passaria para o seu neto, que viveria mais 30, então nós temos aqui 90 anos, daria ainda o bisneto, ainda dentro da mesma cultura, dentro do mesmo estilo de vida, mesmo conhecimento. Isso significa que o avô de José provavelmente era carpinteiro, o pai de José provavelmente era carpinteiro, que passou a carpintaria como ofício para Jesus, e se um dos irmãos de Jesus teve filho, provavelmente também foi carpinteiro, ok? Demorava muito tempo para que acontecesse uma grande mudança cultural. Então várias gerações
viviam da mesma forma, dentro do mesmo estilo de vida. Agora, o que está acontecendo? Agora, vejam, ainda que a gente pegue esse valor que está desatualizado, de que a cada ano, anualmente, o conhecimento dobra e acontece uma grande transformação cultural, social. Sabe o que isso significa? Eu tenho um netinho de 2 anos. Esse meu netinho de 2 anos, ele está vivendo num mundo que já passou por 2 grandes mudanças culturais. Eu tenho uma sogra que está com 92 anos de idade, ok? Então, observe o seguinte, a minha sogra, ela foi criada dentro de uma cultura, uma maneira de ver a vida, um estilo de vida, que ela não consegue, não estou exagerando, é verdade, ela não consegue entender como funciona o controle remoto da televisão. Se a televisão não tiver botão para ela mexer, ela tem enorme dificuldade. E a gente está falando de coisas que não são muito difíceis, né? Então, por exemplo, tá certo, volume ela consegue, canal, às vezes ela tem um pouco de dificuldade, mas entender o que é HDMI1, HDMI2, HDMI3, para colocar na fonte certa, ela não consegue. Ela vai lá para casa, a televisão fica desligada a tarde toda, porque a gente bota no HDMI3, a novelinha que ela gosta no HDMI1, e aí ela não consegue fazer esse tipo de mudança. Já o meu netinho, ele chega e fala assim, vovô, buba vovô, buba vovô. Buba significa eu dar o celular para ele, que ele quer ver o desenho de um bichinho chamado buba, que o bichinho não fala nada, ele só emite um som, mas tem muito colorido e tal, e ele adora aquilo. E o meu netinho, ele já aprendeu assim, que se ele bota o dedinho para cima, aparece um monte de opções ali para ele. Então, por exemplo, ele ontem estava vendo televisão na casa dele, vovô, dedo, eu não estava entendendo o que ele queria dizer. Aí eu botei ele pertinho da televisão, em cima do móvel, aí ele começou com o dedinho a levantar a tela da TV para ver se aparecia opções ali embaixo, ok? Então, olha só, não é exagero dizer que a minha sogra pertence a uma cultura, ela tem uma visão de vida que é absolutamente diferente da visão que está se formando no meu netinho. Não precisa nem ir muito longe. A visão da minha sogra é muito diferente da minha visão, da minha esposa, que já é bem diferente da visão dos meus filhos, que é muito diferente da visão que o meu netinho vai formar a respeito da vida. Então vejam só, o que isso significa? A verdade é que essas gerações, da minha sogra, a minha, a dos meus filhos e agora dos meus netinhos, são gerações de culturas completamente diferentes. São tribos muito diferentes umas das outras. Ou seja, não é exagero dizer para você que se você, nos dias atuais, quiser ter uma experiência missionária, transcultural, basta você reunir sua família para o almoço de domingo. Você vai ter uma experiência transcultural, porque são tribos completamente diferentes que vão sentar ali com você. A linguagem é completamente diferente, a maneira de se expressar é diferente, os valores do coração são diferentes, as maneiras de ver a vida, de entender as coisas são diferentes. Por isso, essa informação dessas mudanças tão radicais que nós estamos vivendo, e a gente sabe que as coisas vão piorar, é importante a gente saber. Paul Hibbert, um dos mais importantes sociólogos do século passado, mas ele chegou a viver alguns anos ainda, até recentemente, Paul Hibbert dizia o seguinte: a comunicação deve ser avaliada não apenas pelo que o locutor diz, mas pelo que o ouvinte ouve. Nós que pregamos o Evangelho, a gente precisa saber disso, que o que é essencial a gente
entender que o mais importante não é o que eu estou falando. O mais importante é o que essas pessoas estão entendendo daquilo que eu estou falando. Olha como a situação é mais complexa, é mais complicada. Eu não posso partir do princípio de que tudo que eu estou falando as pessoas estão entendendo do jeito que eu estou transmitindo. Isso não é verdade. As pessoas entendem de maneira diferente, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua própria cosmovisão, sua maneira de entender a vida. E agora, para vocês ficarem chocados, entristecidos e tomarem uma atitude, são os dados do Haggard Instituto. No máximo, 10% de uma mensagem pregada será entendida e guardada por um ouvinte até 72 horas depois de ouvir. Porque depois que passar 72 horas, ele vai esquecer até os 10%. Olha isso, gente. No máximo 10%. De tudo que você prega, no máximo 10% é entendido e guardado. Isso nós estamos falando da pregação convencional, ok? O que nós costumamos fazer domingo após domingo. Então, nós entramos na questão da célula. De onde vem o poder evangelístico da célula? Porque no grupo pequeno, o processo de comunicação é interativo. E as pessoas têm amplas possibilidades de interagir com o locutor. Então, é mais ou menos assim, ó. Na parte de cima, você vê a comunicação sem interação, que é a pregação de domingo. Então tem a mensagem, o emissor prega aquilo e o receptor recebe a mensagem degenerada, alterada, modificada. Embaixo a comunicação interativa. A pessoa pode interagir, pode conversar, pode debater, pode discutir, pode esclarecer. Então a mensagem, ainda assim, algum detalhe sempre vai ter de mal entendido na comunicação, mas ela já é muito mais fiel ao que foi falado, ok? Então vejam só, quais são as vantagens de uma célula, por exemplo? Se no almoço de domingo você já tem várias tribos reunidas, pregar para um auditório com 100, 200, 300 pessoas domingo à noite é quase um desafio de extrema complexidade. Porque as pessoas são totalmente diferentes. No auditório de 100, 200, 300 pessoas, você vai estar falando ao mesmo tempo para pelo menos umas 50, 60, 70 tribos muito diferentes umas das outras. Na célula, você reduz bastante esse problema. Porque as pessoas, elas podem se agrupar por afinidade, as pessoas têm oportunidade de interagir, e as pessoas podem procurar outros membros de igual cultura, da mesma tribo a que ela originalmente se sente como pertencente, ok? Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva, clássico. Se você não leu, está procurando um livro bom, não deixe de ler Evangelização na Igreja Primitiva de Michael Green. O que Michael Green observa? Muito antes de célula virar o assunto debatido e conhecido da gente, um dos métodos de evangelismo mais eficazes na igreja primitiva foi o uso das casas. E aí ele desenvolve essa ideia. A vida da igreja fluía nas casas. Michael Green analisando a igreja do Novo Testamento com documentos extra-bíblicos. Ele não avaliou apenas a Bíblia, mas outras informações históricas além da Bíblia. A vida da igreja fluía nas casas, pois estas eram usadas para reuniões de oração, para ocasiões de comunhão, para vigílias de oração, culto, ensino, para reuniões evangelísticas improvisadas, para reuniões programadas para se ouvir o evangelho cristão, para responder perguntas, para o ensino organizado. Então, outros textos além de Atos 2,46, Atos 5,42, Atos 20, 22, todos esses textos falam do grupo grande e do grupo pequeno, do templo e de casa em casa.
Olha Richard Baxter, pastor puritano, século XVII. Richard Baxter, ele dedicava as suas segundas e terças-feiras à visitação das famílias de sua igreja. E ele dizia que via maior sucesso nesse tipo de trabalho nos lares do que, palavras de Richard Baxter, em toda a pregação pública a eles. O que Richard Baxter fazia? Gente, olha isso. Baxter pregava domingo, ele fechava a agenda de atendimento dele de segunda e terça, e ele visitava nesses 2 dias as famílias da sua igreja. Então ele sentava com essas famílias para avaliar o que aquelas pessoas haviam entendido do seu sermão. Gente, parece, foi ele que criou o sermão do céu? Não, essa questão do céu é bíblica mesmo. Então, ele sentava com as pessoas para avaliar o que você entendeu do sermão, ele arguía as pessoas em relação ao sermão, e ali era um momento em que ele conhecia o estado do seu rebanho, ele poderia avaliar a sua maneira de se expressar, ele avaliava o coração das pessoas, cuidava das pessoas, tratava delas, e a conclusão dele foi, esse trabalho cuidadoso, de casa em casa, família a família, quase individual, ele é muito mais efetivo, ele é muito mais eficaz, ele traz muito mais transformação para o rebanho do que a simples pregação dele do domingo. Ele é muito além. Eu sei que Richard Baxter também arguía em algo do tipo assim, ele queria saber se as pessoas conheciam o catecismo da igreja, ele fazia perguntas do catecismo para realmente avaliar o conhecimento delas, mas ao mesmo tempo que ele as avaliava, ele se auto-avaliava também. Passar aqui as 2 asas, a gente falou do sermão, a gente chegou aqui, evangelismo através dos grupos pequenos. Evangelismo, mitos e verdades. Gente, ao meu tempo já praticamente estourou, me dá assim, poxa, baixou o cartão amarelo, está apresentando o cartão verde ali. Pode seguir tranquilo, faz tomate, já providenciou o almoço. Então, foi seu querendo verdade? Fala Deus, fala Deus. Mas irmãos, olha só. Pergunta aqui a Joel com o que quer. Pode. Gente, eu não vou, vou fazer uma pesquisa rápida aqui entre nós, mas como nós não somos muitos, é claro, pode haver uma diferença de resultado aí. Eu sugeriria que você reunisse sua igreja e fizesse essa pesquisa sem medo. A única questão é a gente fazer entender. Olha só, eu queria perguntar para você o seguinte: como foi a sua conversão? O que mais influenciou você na sua conversão? Por que você se converteu? Então, vamos lá. Você se converteu porque ouviu um pastor desconhecido pregar o evangelho? Você se converteu porque foi numa cruzada e um pastor profissional pregou e fez o apelo? Você se converteu porque seus pais eram evangélicos, sua família era evangélica, talvez seus irmãos, seus amigos, seu colega de trabalho era evangélico, e a vida dessas pessoas te influenciou, e aí sim, você em algum momento ouviu o evangelho e se converteu. Qual dessas foi a sua experiência? Quem aqui se converteu através da sua família ou de um amigo próximo? Levante sua mão, por favor. Gente, olha isso. Olha isso. Nascidão. Através de parentes ou amigo próximo. A imensa maioria. Sabe quais são os dados da igreja em célula? Que mais de 90% das pessoas se convertem por causa de parentes, de amigos, de pessoas próximas com quem nós nos relacionamos. Recentemente, o Instituto Haggai fez uma pesquisa, elaborou melhor uma pesquisa, e a pesquisa do Instituto Haggai bateu com a pesquisa da Igreja em Células. Como eu não tinha fonte da Igreja em Células, então passei a usar a fonte
do Instituto Hagai. Vocês conhecem, é um instituto muito confiável, ok? Então, olha o resultado da pesquisa do Instituto Hagai. A pergunta foi: como você se converteu a Jesus? 49,7%, a parte vermelha de baixo, afirma que foi através de parentes. 29,9%, a parte roxa de cima, através de amigos. Ou seja, 80%, segundo a pesquisa do Hagai. A Igreja em Células diz que isso passa de 90%, na segunda pesquisa do Hagai. 80% das pessoas se convertem, experimentam Jesus, são transformados através da vida de pessoas próximas. Olha isso. Tá dando para ler bem ali, né? Então, aí a gente vai ler agora as partezinhas pequenas, olha. 4% através de cruzadas evangelísticas. O dado que eu tinha antes era das cruzadas do Billy Graham, que são de 3,5% das pessoas que se convertem. Através da distribuição de literatura bíblica, 3%. Através do trabalho pastoral, 2,9%. Através do programa de rádio, 2,9%. Através de um sermão, 2,4%. Outros meios, 2,1%. Através de filmes como Jesus, 1%, através de programas de TV, 1%. Um dado da cruzada estudantil para Cristo, cruzada profissional estudantil para Cristo. Eles são muito trenados com aquela questão do folheto das 4 leis espirituais. Eles são bem treinados para apresentar o folheto, para falar com a pessoa do Evangelho, para orar com a pessoa, ok? Pois bem, um missionário, uma função importante na cruzada, ele compartilhou comigo o seguinte: a estatística deles é que eles precisam compartilhar 10.000 folhetos para uma pessoa se converter. 10.000 para uma pessoa se converter, ok? Então, veja o que acontece. Folheto para uma pessoa se converter, cruzada do Billy Graham, 3,5% das pessoas efetivamente se convertem e ficam firmes, mas através de parentes e amigos, segundo o Hagai, 80%, segundo a Igreja em Células, mais de 90%. Então, olha, isso precisa causar uma revolução no nosso coração, no nosso modo de entender evangelismo, de fazer evangelismo. Nossa ação como pastores junto à igreja precisa ser completamente transformada segundo esses dados que nós acabamos de ver, que foi a nossa própria experiência pessoal aqui. Então vamos lá. Mitos e verdades a respeito de evangelismo. Então, o primeiro mito que a gente acabou de destruir é que evangelismo significa alcançar estranhos. A verdade é que a maioria das pessoas é alcançada por amigos. Como isso se dá? A imensa maioria das pessoas, ela não se converte de cara à mensagem do Evangelho ou a Jesus. As pessoas se convertem em primeiro lugar a você. Elas estão observando a sua vida. Como é possível uma pessoa amar a Deus a quem não vê, se ela não ama uma pessoa a quem vê? Não é possível a pessoa se encantar pelo Deus a quem ela não vê, se ela olha para o servo de Deus com antipatia. Então a primeira coisa que vai acontecer é que vai ser gerada uma simpatia, um carinho, uma admiração no coração dos não crentes pelos crentes. Ela vai olhar para a nossa vida e vai sentir algo diferente, vai ter uma esperança de que aquilo que a gente fala é real, pode acontecer com ela, pode alterar a sua vida. Primeiro as pessoas se convertem à amizade, à pessoa, depois elas vão conhecer, vão se converter à igreja, à comunidade, vão ver que tem um monte de gente legal ali, tem um monte de gente amável, gente querida, eu quero fazer parte dessa comunidade. Só então ela vai entender a mensagem do Evangelho e ali ela vai se converter a Jesus de fato. Existe esse processo, não adianta fugir dele. Segundo mito, a maioria das pessoas é alcançada por pregadores profissionais. Não é verdade. Então veja, ao longo de décadas,
foram gastas fortunas imensuráveis com as cruzadas evangelísticas, quando o resultado delas efetivamente foi muito baixo, muito pouco. Imagina se a igreja tem essas informações há 50 anos, e se há 50 anos a gente viesse ensinando as nossas igrejas que você tem que ganhar os seus parentes para Jesus, os seus amigos para Jesus. Quer dizer, você está simplesmente pregando o óbvio, que é o que já acontece. Mas se você ensina a sua igreja como ela deve se comportar, como ela deve abordar, o que ela deve fazer, como ela vai se aproximar dos seus parentes, como ela vai introduzir a questão do Evangelho, irmãos, talvez o Brasil fosse efetivamente um país já evangelizado, cristão e totalmente diferente do que a gente está vendo por aí. A maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns. Quando Jesus foi traído, Judas precisou combinar com os sacerdotes, os romanos, um sinal. Qual foi o sinal que Jesus combinou? Qual foi o sinal que Judas combinou com Jesus quando traiu a Jesus? Um beijo. Olha só. Judas combinou com os sacerdotes romanos que identificaria Jesus com um beijo. Por que Jesus precisava ser identificado com um beijo? Porque Jesus era uma pessoa tão comum, tão inserida na sua cultura e na sua realidade, que simplesmente olhando para ele, ninguém saberia quem é Jesus. A diferença de Jesus não estava no seu exterior, não estava no seu cabelo, não estava na sua roupa. Isso, ele era completamente inserido na cultura da sua época, do seu tempo ali. O que diferenciava Jesus era o seu caráter absolutamente santo, santo, santo. Era a sua integridade, era o seu interior. Mas por fora, se alguém olhasse para Jesus, ninguém veria Jesus diferente das outras pessoas. Ele precisou ser identificado. Quem é o maior evangelista de todas as eras? Quem foi o maior pregador do evangelho de todas as eras? Foi a pessoa, uma das pessoas mais comuns que já passou pelo nosso planeta, foi Jesus. Jesus era comum e Jesus foi o maior de todos os evangelistas. Terceiro mito, que a conversão normalmente é instantânea. Isso não é verdade. A conversão geralmente é um processo. Eu não sei, desculpa até o que eu vou falar, porque não conversou sobre isso. Não sei se os irmãos costumam fazer apelo. Lá na nossa igreja a gente cortou apelo já há muitos e muitos anos. Porque o apelo passava aquela sensação para alguns de que, poxa, se ele veio à frente, nós fizemos a oração, a questão dele com Deus está resolvida de uma vez por todas. Não está. Ali só houve, naquele momento, teve início a um processo em que aquela pessoa toma consciência de que está sendo regenerado, o Espírito começou a agir na sua vida. Mas vem todo o processo de discipulado que o pastor falou maravilhosamente na devocional de hoje aqui. Agora vai vir todo um processo de transformação, que vai ser um processo de transformação que vai lhe custar caro, vai lhe custar a própria vida, a morte do ego, e precisa de gente do lado para encorajar essa pessoa. Ela não vai conseguir suportar toda essa transformação se estiver sozinho. Então nós precisamos estar juntos para acompanhar esse processo de transformação. Francis Schaeffer, a razão pela qual muitas pessoas deixam de ser alcançadas para Cristo é porque não dedicamos tempo suficiente à pré-evangelização. Sabe como? Você já viu, ou você lembra dessa época, que assim, você se aproximava da pessoa e como é que você começava a evangelização? Cara, Jesus está voltando, hein? Não quero falar nada não, hein? Se você não se converter, rapaz, a coisa vai ficar quente por aqui. Ainda bem que você é arrebatado. Mas normalmente era uma palavra assim, de juízo, era uma palavra pesada, enfim, era uma palavra totalmente desconfortável. O que Francis Schaeffer, e vocês sabem, Francis Schaeffer foi o maior apologeta do século XX, nem me lembro quanto tempo o Francis Schaeffer já partiu desse mundo aqui, mas enfim, já tem muito tempo dos escritos dele, certo? E Francis Schaeffer já tinha percebido isso. Nós precisamos dedicar tempo suficiente à pré-evangelização. O que significa isso?
que muita água precisa rolar debaixo da ponte até que você entre com a mensagem efetiva e confrontadora do Evangelho na vida da pessoa. A nossa missão de pregar o Evangelho, ela não pode se limitar a uma mensagem desafiadora, a uma mensagem confrontadora, e depois você sai com o peito estufado, todo arrogante, dizendo, já preguei o Evangelho, se não quiser crer, você vai para o inferno, o problema é teu. Não, irmãos, não é assim que se evangeliza. Veja, Mark Driscoll, ele explica e diz, a forma de evangelismo mais eficaz, complementando o que Schaeffer havia dito, a forma de evangelismo mais eficaz é aquela em que as pessoas são convidadas a vir e ver as vidas transformadas dos cristãos antes de serem convidadas a se arrepender do pecado e confiar em Deus. Olha como é que é tudo diferente. Pô, eu quero levar meu vizinho para Jesus. Então, cara, assim, como eu agiria hoje? Pô, sábado que vem vou fazer um churrasco. Cara, eu vou investir para ganhar a vida dele. Então, cara, eu vou fazer um churrasco. Vou comprar a melhor picanha que eu encontrar no mercado. Ou lavachúrias. E eu que vou financiar, eu vou patrocinar. Não vou nem dizer como é que você quer que leve. Não, cara, não traz nada. Não é só você, seu esposo, seu filhinho. Daí passa um tempo, o cara, ó, a gente vai fazer uma noite de massas lá em casa. Pô, chega lá, quem que eu levo? Não, cara, você não precisa levar nada, é só você, gente, só quer a sua companhia. Depois passa um tempo, cara, eu vou dar uma volta de bicicleta. Pô, vamos encaminhar para a bicicleta, vamos dar um passeio. Depois a gente dá um passeio de bicicleta. Aí, passa um tempo, vai ter um churrasco da célula na minha casa. Aí eu ligo para ele e falo, cara, vai ter um churrasco daquele que a gente fez e vem uns amigos, você não quer chegar junto aí? Não, chega aí. Cara, ele vai. Aí, pô, vai ter uma noite de massas agora com aqueles mesmos amigos que estavam no churrasco. Pô, bacana, gostei dos seus amigos. Aí ele vai. Pô, cara, a gente combinou dos meus amigos se encontrarem na praia, no ponto tal, assim, vamos junto? Vamos, que legal. Aí vai chegar um momento que eu vou dizer assim, olha, esse grupo que você fez churrasco, noite de massas, fomos à praia junto, cara, a gente essa semana vai fazer uma reunião em que a gente vai falar sobre uns assuntos que vai ser comentado lá na igreja no domingo à noite. Cara, é bem legal, você não quer experimentar? Aí ele falou assim, pô, mas vai ser aonde? Não, vai ser aqui em casa. Ah, não, na sua casa eu vou, claro que eu vou. Né? E aí quando você vê, você vai quebrando barreiras do coração da pessoa e acontece coisas do seguinte tipo. Verdade, esse exemplo, claro, né? O casal, uma tradição católica fortíssima, de gerações e mais gerações, dos dois lados, só de gente católica, comprometida com a igreja católica. E aí um dia a mulher se converte na igreja e fala para o marido, pô marido, vamos lá na igreja lá, oceânica, para a gente, enfim, vamos lá para você conhecer. Jamais vou colocar o pé numa igreja de protestante. Mas se me convidarem para ir naquele grupo que se reúne lá na padaria Itacoatiara, se me convidarem lá eu até vou. Gente, era uma célula que se reunia na padaria. E o resultado é que esse que se recusava a botar o pé dentro de uma igreja protestante, ele já se converteu e foi batizado, já deve ter uns 10 anos. Percebe? Pô, assim, não precisa empurrar o cara, trazer o cara aqui para dentro. Eu preciso quebrar as barreiras do coração dele. Então, vamos ver essa questão. Deixa eu dar uma ênfase aqui que eu dei outra ênfase. Então, o que acontece? Quando esse meu amigo vê a maneira como nós nos relacionamos na célula, do tipo, pô, saiu churrasco agora, caramba, o cara que está na churrasqueira, em vez de ele pegar aquela pontinha nova da picanha, ele está perguntando sobre quem quer aquele troço, cara. Aí ele vai parar e falar assim, meu Deus, isso eu nunca vi na minha vida. Aí uma pessoa se levanta, pega o refrigerante e pergunta para todo mundo, gente, vocês querem refrigerante? Querem refrigerante? E cai um troço no chão. A filhinha dele derrubou. 2, 3 pessoas levantam para arrumar um negócio que a filhinha dele bagunçou. E ele vai falar assim, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. E chega num momento que ele começa a pensar assim, o estilo de vida dessas pessoas é muito interessante. Tem uma coisa diferente aí. Eu queria viver como eles. Olha, viver no meio desse grupo aqui, olha,
acho que vale a pena, hein? Estou achando que vale a pena. Percebe? Então ele começa a ver como nós nos relacionamos, como nós vivemos, os valores do nosso coração. Eu sou entusiasta de retiro. A gente acabou de fazer um retiro lá da igreja. Todo ano a gente faz retiro com a igreja toda. Vai a igreja toda mesmo. Uma das coisas que eu acho encantador no retiro é que você vê, por exemplo, na fila está lá a empregada doméstica, aí atrás dela está o neurocirurgião, aí atrás do cara está um empresário que fatura 100 mil reais por mês, aí tem um técnico de eletrônica, e tem, cara, todos na mesma fila, todos vão comer exatamente a mesma comida, ninguém passa na frente de ninguém. Aí tem lá os voluntários para o Ministério de Serviço. Aí você vê um empresário que fatura 100 mil reais por mês, ou varrendo lá o lugar do culto, varrendo, humilde, quebrantado, não é para aparecer para ninguém. Aí vem o meu cirurgião carregando cadeira, para botar cadeira para as pessoas. Aí vem a pessoa que trabalha como empregado doméstico, passa um pano. Não tem diferença, é todo mundo igual. Né? Eu sei a função de cada um, eu tenho alguma noção de valores assim, porque as pessoas me procuram no momento, senão eu também não saberia. Ninguém sabe, porque ali são todos iguais. Todos entram na mesma fila, todos usam o mesmo banheiro, todos dormem em quartos semelhantes. Então você vê uma coisa que é totalmente diferente. E aí isso gera uma expectativa, uma esperança enorme no coração. É possível a gente viver nessa terra pertencendo a um outro reino. Quarto mito: evangelismo significa apenas dizer as palavras corretas. Não é verdade. As pessoas são ganhas para Jesus por meio de amor prático e depois pela palavra. Então olha só, isso é um mito, que as pessoas são, evangelismo significa apenas dizer as palavras corretas. Eu trabalhei 5 anos na escola de pastores, entrevistava as pessoas que queriam se matricular ali, para ajudar ela a ver o curso que deveria fazer, que não deveria e tal. Mas eu notava um ponto comum em várias daquelas pessoas. A maioria das pessoas que procuravam o seminário queria ter base para discutir, argumentar e ganhar as discussões com pessoas não crentes. A maioria das pessoas que buscava o seminário buscava para ganhar as discussões. Mas você pode ver o seguinte: na maioria das vezes que você discute com o não crente, e aí eu tenho certeza o seguinte, cara, você sempre vai ganhar. O cristianismo sempre vai ganhar as discussões. As nossas razões, elas são muito mais consistentes e fortes. Os nossos argumentos são muito mais consistentes e fortes do que a do pessoal do mundo. Então você pode discutir com ateu convicto, você vai ganhar a discussão. Discute com um darwinista convicto, você vai ganhar a discussão. Mas qual vai ser o problema? Você vai ganhar discussão, mas você provavelmente vai perder o coração. Porque não é isso que a pessoa está procurando. Ela não está procurando um ensinamento. Nos dias atuais, o que as pessoas menos precisam é de mais uma filosofia, é de mais uma teoria, é de mais uma ideia. O que hoje as pessoas querem é ver se isso que você prega, isso que você alega crer, você crê mesmo, você é uma pessoa coerente, isso que você prega funciona na sua vida, funciona dentro da sua casa. O que as pessoas hoje querem é muito mais uma visão da sua vida, muito mais uma demonstração do que uma explicação, do que uma teoria, do que uma pregação. Um exemplo assim, que eu acho que nos dias atrás é bem conhecido, é o Hillsong, aquela banda australiana, aquela igreja australiana lá enfim, eles começaram no interior da Austrália e tal. Então, como eles começaram o trabalho? Eles começaram o trabalho assim, montaram a banda legal, enfim, a banda bem feitinha, tocando bem, músicas legais. Então eles combinavam assim, ó, gente, nós vamos ganhar para Jesus agora o bairro de São Francisco, ok? Então, daqui a 15 dias
nós vamos fazer um culto evangelístico na praia de São Francisco, certo? O que a gente vai fazer então? Ó, reúne todo mundo da igreja. Uma semana antes, nós vamos passar pelo bairro de São Francisco. Mas o que a gente vai fazer? Ninguém vai falar do Evangelho, mas nós vamos varrer as ruas, cortar a grama das casas, pintar as cercas, consertar cercas quebradas, ajudar o bairro no que nós pudermos. E aí, a igreja toda fazer um trabalho voluntário no bairro inteiro. E aí, é lógico, pô, mas vocês são da onde para vocês fazerem isso? Vocês não cobram, vocês não ganham nada com isso, por que vocês estão fazendo isso? E a pessoa fala, não, nós vamos ter uma reunião, vai ter uma banda, vai tocar uma música na semana que vem. Ou se você quiser ir lá, a gente vai ficar muito feliz de te receber. Gente, o bairro inteiro ia, o bairro inteiro, percebe? Olha a diferença de você entrar com uma palavra confrontadora ou você fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Deixa os cristãos saberem como é a sua vida, o seu relacionamento com os irmãos, deixa eles se sentirem amados, deixa eles perceberem que é algo diferente. Agora sim, agora as pessoas podem ouvir do Evangelho. Eu me lembro da minha própria experiência quando eu me converti na Igreja Betânia. Quando eu me converti, o meu apelido era Tasca, porque quem olhava para mim tinha a impressão assim, esse cara acabou de sair das cavernas. Então eu era carinhosamente chamado de Tasca. Eu não me lembro a última vez que eu tinha colocado um sapato no pé. Eu andava de chinelo havaiana e olhe lá, uma camiseta esfarrapada, uma calça esfarrapada, um cabelo horroroso até o meio das costas. Só andava de bicicleta para tudo que é lado e me converti ali. E aí, semana após semana, durante a semana, eu entrava naquele lugar, aí vinha aquelas senhorinhas, todas cheirosas, e me abraçavam. Nunca nenhuma delas me falou, poxa, vai cortar esse cabelo, tá tão feio assim. Pô, bota um sapato descendo no pé, um tênisinho, raspava no pé. Nunca me falou. Elas apenas amaram, me acolheram, os homens me acolheram, me abraçaram, eu me sentia bem-vindo ali. Então eu vou dizer um absurdo para vocês, para alguns aqui. Se aquelas pessoas me falassem, olha, para você ser igual a nós, você tem que ser budista. Provavelmente hoje eu seria budista. Se eles falassem, não, você tem que ser muçulmano, provavelmente hoje eu seria muçulmano. Mas, convivendo com aquelas pessoas que exalavam amor semana após semana, chegou no momento que elas disseram, olha, se você quer ser igual a gente, viver como a gente, experimentar o que a gente vive, olha, só tem um jeito, você precisa conhecer Jesus, você precisa fazer de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Gente, por isso eu sou cristão. Até hoje, porque aquelas pessoas amaram, elas mostraram com o seu comportamento quem era Jesus. E aí isso é um argumento irrefutável. E é isso que Francis Schaeffer fala. Olha só, a apologética final, quer dizer, aquele argumento lacrador, contundente, que ninguém tem como contestar, é aquilo que o mundo observa no cristão individual e nos nossos relacionamentos em grupo. Pô, se a gente vive uma vida cristã coerente e o mundo nos observa, não tem que ficar discutindo nem teoria, nem filosofia. A pessoa vai se render a Cristo, porque não tem argumento contra o que a gente vive, o que a gente experimenta. Para terminar, devemos amar os não crentes como Jesus os amou. O amor aproxima as pessoas como um imã poderoso. A falta de amor faz as pessoas se afastarem. Quinto mito e a gente acaba. As pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Não é verdade. A gente não entrou nesse nível da pesquisa aqui, mas a pesquisa, você pode perguntar, você se converteu por causa de uma pessoa ou várias pessoas tiveram participação na sua vida? Tipo, você, quando estudou no colégio pequeno, estudou com um cara que era evangélico
e aquele cara teve uma influência na sua vida, você achava que o cara é diferente dos outros. Pô, depois você cresceu, você ia para o culto, você ia para a praia, você conheceu o evangelho, o comportamento dele era diferente. Isso aí teve influência sobre você. A mãe se converte, o pai se converte, os pais são cristãos, eles falam para você, o irmão se converte, o amigo do trabalho. Então, quando você para avaliar, você vai ver que Deus usou um número enorme de filhos só para te alcançar. Ele já vinha na sua carta, na sua caça, te caçando há muito tempo atrás. Só que a gente não tem consciência disso. A gente só toma consciência a partir de um momento, quando ouve um pastor falando, quando ouve uma mensagem do Evangelho, se quebranta, ou ouve algo como um apelo, e aí você tem consciência do que está acontecendo. Então, as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. É mito, a realidade é que quanto mais cristãos não cristão conhecer, mais facilmente ele virá Jesus. Então, gente, a célula já é um celeiro de outros cristãos para que os nossos amigos conheçam. E é daqui, desses mitos e dessas verdades, que vem toda a força evangelística das células. Então não tem como. Se você, já até terminei aqui, tá vendo? Vou até tirar aqui, sei lá como é que termina, vou fechar, pagar lá. Mas, gente, só para vocês terem uma ideia, uma igreja convencional, normal, sadia, cresce no máximo a taxa de 5% ao ano. No máximo 5%. As igrejas que crescem 5% ao ano são consideradas igrejas saudáveis, boas, enfim, sadias e fundamentadas no Evangelho. As igrejas em célula crescem de 25% a 45%. Mas aqui a gente entende porque ela está no meio das pessoas, no meio das tribos, ela fala a língua de cada tribo ali, ela se mostra, se apresenta. As pessoas veem Jesus através desses